Bom dia, coquinhos! Tá tudo certo por aí? Altas quarentena, se divertindo em casa, estudando, vamos que vamos, né? Independência da América Espanhola. Localizou no seu cérebro o que a gente vai discutir hoje? A independência da América Espanhola. São os nossos vizinhos aqui, tá? Os nossos países de língua espanhola que se tornarão independentes agora. Nós estamos no início do século XIX. Muito bem, para nós entendermos a independência da América Espanhola, primeiro uma rápida olhadinha nisso aqui, que você já sabe o que é. Como é que funcionava a administração colonial espanhola, né? A gente sabe que a nossa América Espanhola ela costumava ser dividida em vice-reinos e capitanias. Os vice-reinados, o próprio termo já diz, o vice-reinado é uma coisa grande, o vice-rei, que é o cara que administra, aqui tem um vice-rei, aqui tem outro vice-rei, aqui tem um vice-rei. Esses caras é o vice-rei, é o cara que vem logo abaixo do rei. Tá? Então foram pessoas, obviamente, nobres de altíssima estirpe, que foram nomeados diretamente pelo rei absolutista, que vieram para cá governar essa região. Então, vice-reis foram colocados nas regiões mais importantes, porque eram as regiões que lidavam com a extração de prata, principalmente, tá? Ouro também, mas principalmente prata. Já as capitanias foram colocadas em regiões mais estrategicamente para a defesa de fronteiras, né? Defesa de territórios marítimos e assim vai, tá? Então, as capitanias eram mais de defesa, só que, obviamente, em algumas capitanias nós teremos também uma boa região para a produção de alguns produtos tropicais com um valor de mercado, né? No caso, o açúcar, o tabaco, posteriormente o café, tá? Ok? Então, essas regiões aqui, tá? Que são as capitanias, que elas mexem com defesa, então já imagino fortalezas e, enfim, né? Militares e tal. Relembrando como era organizada a sociedade colonial espanhola. A sociedade colonial espanhola é dividida na classe nobre chamada de chapetones. São aqueles nobres que vieram da Espanha para cá para resolverem coisas sérias. Eram os nobres que exerciam cargos administrativos aqui. Esses são chapetones, são nobres espanhóis. E daí que acontece? Nós temos uma linhagem de aristocratas que nasceu na América, nasceu aqui. Essa linhagem de aristocrata que nasceu na América é a nobreza local. Esses caras aqui, só relembrando, muita gente classifica como filhos de chapetones. Não necessariamente, tá? A gente tem que pensar que originalmente, óbvio, lá atrás, o primeiro deles era filho de um chapetone, obviamente. Mas depois, né, várias gerações depois, eles são filhos de crioulos também. Foram apelidados de crioulos, são quem? A nobreza local, a elite colonial branca, são proprietários de terras, são eles que controlam a mão de obra escrava, tá? E esses caras aqui são justamente uma elite local de senhores de terras que estão se incomodando agora no século XIX com o domínio dos chapetones e a cobrança de impostos e as imposições coloniais sobre o pacto colonial. Esses crioulos aqui estão se irritando com isso aqui. E mais do que tudo, muitos desses crioulos aqui, como por exemplo os que a gente vai estudar daqui a pouquinho, foram estudar na Europa e já no século XIX, isso aqui já deu bastante tempo para que eles pudessem absorver o ideário iluminista. Então esses caras já estão começando a falar de liberdade de comércio, liberdade de expressão, tá bom? Nós vimos o reflexo disso aqui no Brasil também, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, tá? Onde nós tivemos também membros das elites locais aqui, na Inconfidência Mineira principalmente, membros da elite mineira que começa a se voltar contra a metrópole usando um discurso iluminista, usando ideias iluministas. E daqui a base da população da nossa América Espanhola, os índios, negros e mestiços são aqueles submetidos à mita e à encomenda, que são as formas de trabalho compulsório na nossa América Espanhola. Coisa que nós já estudamos no passado, né? A mita e a encomenda. Você lembra o que é a mita e a encomenda, né? Independência da América Espanhola. Quando tudo isso aconteceu? Isso aqui surge a partir do quê? Não, nós temos aqui o mesmo motivo que desencadeou o processo de independência da América Portuguesa. Nós, os americanos que falam português, nós. Qual foi o grande estopim? O grande estopim? Esse cara aqui. A Revolução Francesa, que se estendeu para as outras regiões da Europa. Napoleão Bonaparte, por isso que esse cara ele é tão importante. E por isso que a Revolução Francesa ela foi tão impactante, porque a Revolução Francesa foi um movimento que deu na raiz das metrópoles europeias. Isso vai ter um reflexo gigantesco aqui nas colônias, tá? Então Napoleão Bonaparte, como vocês se lembram,
havia criado uma política em 1806 chamada de bloqueio continental. A intenção do cara era o quê? Era derrotar os ingleses. Lembra de tudo isso? Só que aconteceu o quê? Deu errado essa estratégia, porque Portugal furou o bloqueio continental e comprou tecidos e, enfim, tá? Fez economia com a Inglaterra, e daí a França, para invadir Portugal, resolve assinar o Tratado de Fontainebleau, tá? Fontainebleau, não sei se tinha um i aqui, né? Fontainebleau, em 1807. E esse tratado aqui ia fazer o quê? Era um tratado secreto assinado entre o governo da Espanha e o governo da França, onde eles dividiriam o território português em dois, metade para cada um, mas isso tudo você já sabe. Só que daí que aconteceu que Napoleão resolveu trair o rei da Espanha, e as tropas napoleônicas, quando estavam sobre a Espanha, começaram a fuzilar todo mundo e capturar o rei, jogar o cara num calabouço e o cara morreu. E daí a Espanha passou a ser governada pelo irmão de Napoleão Bonaparte. A Espanha passou a ser chefiada por José Bonaparte. E Napoleão agora está criando uma nova dinastia, né? Certo? Ele quer agora ter uma linhagem de reis na Europa. Com a deposição do rei da Espanha, com o enfraquecimento da metrópole, nós temos a coisa explodindo aqui. Nós temos o nosso processo de independência que vai estourar aqui, com a Espanha sendo governada por José Bonaparte, e a falta de controle desse novo governo sobre as colônias. Na América nós temos esse conflito de interesses de crioulos, que não estão se dando com chapetones, porque eles odeiam a cobrança de impostos, e agora eles vão aproveitar esses crioulos para fazerem a guerra contra os chapetones. A maioria desses proprietários de terras não tem força suficiente ainda para enfrentar as tropas espanholas, as tropas reais que estão sediadas aqui, mas elas receberão uma ajuda, tá? Esses crioulos, quando desafiaram os chapetones, eles receberão primeiro um apoio financeiro e espiritual dos norte-americanos, que vão defender, baseado em valores iluministas, a doutrina Monroe. Quem é Monroe? Marilyn Monroe? Não, esse é o James Monroe. O presidente James Monroe foi o cara que soltou a frase: América para os americanos. A América não é dos europeus. A América é dos americanos. Podemos entender isso então como uma espécie de grande manifesto iluminista em prol da soberania e da independência dos povos, da autodeterminação dos povos. Fofo. Mas na prática a doutrina Monroe tem a ver com o quê? Tem a ver com a América para os norte-americanos. Os Estados Unidos estão sabotando o poder europeu aqui na América, porque justamente assim que os europeus saem daqui, eles já entram com uma política impositiva, tá? Essa doutrina Monroe é uma política impositiva sobre os países aqui, e esse domínio, obviamente, ele vai descendo de cima para baixo, né? Aqueles países mais frágeis e que estavam mais próximos aos americanos, principalmente aquelas pequenas ilhas caribenhas ali, elas caíram já diretamente sobre as garras do domínio o controle econômico norte-americano. Tá? Podemos falar que a doutrina Monroe é o imperialismo norte-americano. Tá? Mas em se tratando de América do Sul, vamos olhar aqui para baixo. Os nossos libertadores de la América. O maior de todos se chama Simón Bolívar. Antes, um parênteses, uma nota de esclarecimento. Simón Bolívar é o grande herói da Venezuela e a imagem dele, o símbolo dele foi muito utilizado pelo governo chavista. O governo de Hugo Chávez, que é assumidamente de esquerda e que agora tem a sua continuidade no governo de Nicolás Maduro, tá? E agora o Simón Bolívar, assim como Nicolás Maduro e toda essa onda de extremo direitismo que nós estamos dentro do Brasil, agora o Simón Bolívar ele também entrou no alvo, né? E as pessoas estão falando, né, que volta para Venezuela, vagabundo, nossa bandeira nunca será vermelha, né, kit gay, etc. Tá? Mas o que nós só temos que cuidar é o seguinte, tá? Simón Bolívar é anterior a Karl Marx, tá certo? O Simón Bolívar faz a independência da América numa época que Karl Marx ainda não tinha nascido, certo? E ele não pode ter conversado com Deus, né, nem trocado uma ideia com a cegonha para poder ser comunista, entendeu? Certo? Tá? Mas enfim... Então a gente não pode entrar nessas propagandas eleitoreiras difundidas por blogueirinhos metidos especialistas em ciências políticas que ficam cometendo essas aberrações imbecis, dessas trocas de datas e essas misturas de personagens para ficar legitimando interesses eleitoreiros, porque cada um tem seu candidato pet de estimação, entendeu? Esqueça disso totalmente, a ciência histórica não tem nada a ver com seus gostos eleitorais ou etc, etc. Tá? Jogue seu blogueiro no lixo, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que ler livros de histórias escritos por cientistas que tiveram contato com as fontes
tá? E aqui fica até simples, tá? Simão Bolívar não era comunista, pelo amor de Deus, tá? Isso era propaganda de Hugo Chávez, e quem comprou é porque acreditou na propaganda de Hugo Chávez, tá? Então tá, Simão Bolívar, o nosso libertador da América, pronto, passou o surto, podemos voltar ao normal agora. Esse cara aqui é um crioulo, a roupa dele já dá para pegar. Crioulo significa o quê? Esse cara é de origem nobre, tem sangue espanhol, é um aristocrata, é um proprietário de terras, tá certo? Só que com a diferença que o quê? Esse cara estudou na Europa, voltou com ideais iluministas, certo? E agora ele vai aproveitar esse momento de enfraquecimento dos chapetones e vai agora combater esses chapetones, tá? Monta um exército, certo? Então ele vai montar um exército, vai montar tropas, basicamente de indígenas que vão lutar em nome dele, né? Certo? E vai aproveitar a expansão napoleônica e atacar o domínio espanhol na América. Ele ataca os chapetones. E ele começa então libertando a Venezuela, a Colômbia, depois ele sobe para a Jamaica, tá? Pede ajuda para os norte-americanos, desce de novo. E à medida que ele vai descendo, ele vai derrotando os chapetones e vai libertando a América. E dessa forma, então, ele se torna o grande herói, tá, dos sul-americanos aqui. Lá para cima ele é venerado absurdamente, tá? Certo? Ele vai ser nome de dinheiro, vai ser nome de país. Olha, Bolívia, né? De onde vem o termo Bolívia. Certo? Então ele é o grande libertador, o grande criolão. Daí o que aconteceu? Quando ele estava lá na Jamaica, tá? Simão Bolívar ele vai convocar um congresso, né? E ele vai escrever essa carta, onde ele vai expressar sua vontade, né? Que ele pensava que todas as nações hispano-americanas tinham grandes semelhanças, todas elas eram católicas, todas elas tiveram passado indígena, e por isso não haveria motivo delas viverem separadas, todas deveriam se unir, seguindo o exemplo norte-americano, ou seja, a base de Simão Bolívar era o modelo federativo norte-americano, tá? E ele vai usar a Constituição norte-americana de referência, e agora a ideia era montar um big paizão de língua espanhola, onde todo mundo se juntasse numa imensa nação latino-americana, certo? Para ser uma potência mundial, tá? Devido às semelhanças, etc. Tal. É isso que ele expressou na sua carta da Jamaica, a sua intenção, certo? E ele não atuou sozinho, porque ele teve uma outra pessoa lá no sul, chamado José San Martín. Esse cara aqui é o herói da Argentina, é o libertador da América da Argentina. Lá para cima, no norte da América do Sul, eles gostam do Simão Bolívar, ele é o grande salvador da pátria lá. Aqui para baixo, quem é venerado é José San Martín. Esse cara fez um processo muito parecido, tá? Também de origem aristocrática, foi ex-oficial do exército espanhol, mas sensibilizou-se pela população aqui, por isso ele virou a casaca, e daí começou a combater os chapetones para libertar o sul do domínio estrangeiro. Então ele aderiu aos ideais de libertação e apoiou Simão Bolívar contra os chapetones e começou a subir. Foi subindo, 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 e a ideia era chegar no Peru. Por quê? Lá no vice-reino do Peru é onde estavam os chapetones com a maior quantidade de tropas espanholas, porque era onde estava o antigo Império Inca e era onde tinha a maior receita de prata, certo, da América. Por isso o vice-reino do Peru era o mais poderoso de todos e por isso que o Simão Bolívar vai ter que ir lá combater, assim como o José San Martín vai lá combater e assim os dois conseguem finalmente se juntarem, tá? Derrotando os chapetones na mesma causa e daí terminado tudo, venceram. A América Espanhola se tornou independente graças à ação dos libertadores da América. E o grande sonho de Simão Bolívar se concretizou. Olhe para o nosso mapa atual da América Latina e me diga se o bolivarianismo, idealizado pelo nosso crioulo, Simão Bolívar, iluminista, funcionou? Não, não funcionou. Porque houve o fracasso do bolivarianismo. O que foi que aconteceu? E levou ao processo de fragmentação, onde nós temos esse grande lego, esse grande quebra-cabecinha de repúblicas espanholas. As pessoas não quiseram se juntar. A Carta da Jamaica foi rejeitada pela maioria dos crioulos no Congresso do Panamá. No fim das contas, no começo, eles foram libertados por Simão Bolívar, mas depois se voltaram contra a forma de governo de Simão Bolívar, porque eles acharam que Simão Bolívar era centralizador demais e no fim ele teve que ser, para poder fortalecer o seu exército e combater os espanhóis e as dissidências, ele teve que centralizar o governo, ao mesmo tempo que defendia o federalismo, ele tinha que centralizar o governo, mas isso desagradou os crioulos que queriam ter autonomia regional e enfim, que eles disseram no à Carta da Jamaica. Tá? E daí o nosso sonho de integração e a montagem de um super país poderoso latino-americano se desagregou. E nós temos aqui então o predomínio do caudilismo.
O caudilismo que vai prevalecer na América Latina. O que é caudilismo? O que é caudilismo? Um caudilho, aqui no Brasil, a gente chama ele aqui no Brasil de coronel. É parecido com o coronel. Quem são esses caras? São os crioulos. Os crioulos que agora passarão a controlar as repúblicas. É um líder político que possui, né, uma ou mais das seguintes características. Possui. Peraí, faltou a palavra possui. Cadê o possui? Possui uma ou mais das seguintes características. Impõe o seu poder, ou através da violência militar, eles são, na sua imensa maioria, grandes comandantes militares, assim como no Brasil, mas eles eram latifundiários, sim, eles são das oligarquias, é um governo oligárquico regional, tá? Então são a mesma coisa que os coronéis aqui do Brasil, são latifundiários que controlam o Estado, controlam o Exército, e daí eles adquirem seu poder ou através de uma propaganda carismática manipulativa ou através da porrada nas pessoas, tá? Ou através da bala e do cacetete, ou através da propaganda paternalista. Representa o poder de um grupo específico, que nós chamamos de oligarquia, traduzindo oligarquia quer dizer o poder de poucas pessoas, somente as famílias proeminentes de cada região e que mandam na política, tá? E é uma herança cultural de um passado senhorial e escravista igual no Brasil, com a diferença de que a América Portuguesa ficou grandona porque nós não nos fragmentamos, os nossos movimentos de fragmentação, os nossos movimentos regionais foram todos derrotados. Foram derrotados durante o governo de Dom João VI. Lembre-se das revoluções a Revolução de 1817. Depois do governo de Dom João VI, nós tivemos o governo de Dom Pedro I. Lembre-se da Confederação do Equador. Depois nós tivemos as revoltas do período regencial, cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha. As revoltas do Segundo Império, o finzinho da farroupilha, a Revolução Liberal, a praieira. Nenhuma delas venceu. No Brasil nós sempre tivemos um governo centralizado. O governo centralizado sempre prevaleceu. O que, talvez a única vantagem que isso tenha trazido para nós é que o Brasil permaneceu integrado, a América Portuguesa ficou inteira e por isso nós somos o maior país da América do Sul, dando para nós uma predominância geopolítica, digamos assim. Na América Espanhola, não. O poder central foi derrotado. Eliminado os chapetones, porque o rei da Espanha está morto. Eliminado os chapetones, o nosso rei veio para cá, lembra? Lá o rei da Espanha morreu. Eliminado os chapetones, veio Simão Bolívar, ninguém deu trela para o Simão Bolívar, e daí o que aconteceu? Que cada senhor local quis ter autonomia de política sobre a sua região, sobre os seus próprios servos, eles não querem controle de fora. E daí eles começaram a lutar entre si. Então esse grande fenômeno caudilista, que favorece muito a fragmentação da América do Sul, é isso. Todas essas regiões são controladas por latifundiários, que são políticos e militares. São pequenas repúblicas onde esses caras eles dão um jeito de vencer as eleições. Aqui no Brasil eles usam o voto do cabresto, lá não é diferente. Tá? Quem vota na oposição morre, eles matam. E daí assim esses caras começam a guerrear entre si, caudilho versus caudilho, para ver quem que consegue unificar a maior quantidade de território, quem que consegue mandar nessas regiões. E por isso, durante um bom tempo, durante todo o século XIX, boa parte do século XX, nós teremos a América do Sul mergulhada em guerras civis, principalmente por causa dessas disputas territoriais aqui. Tá? Como, por exemplo, esses caras que você já ouviu falar, o caudilho Juan Manuel Rosas, o Manuel Uribe, Solano Lopes. Esses caras são quem? São os caudilhos do século XIX que se debateram com o Brasil nas guerras platinas, né? E é isso basicamente o caudilismo. São militares políticos tentando unificar um território, né? E guerreando entre si. E esse caudilismo permanece hoje? Meu Deus, se permanece hoje. A mesma coisa que eu falar assim, temos permanência do coronelismo no Brasil? Existe alguma permanência da monocultura? Alguma permanência de pessoas que tentam fraudar as eleições? Existe alguma permanência do agronegócio controlando a política? O que tu acha? Do latifúndio? Os latifundiários têm poder no Brasil? Pensa aí, tá? Depois tu me fala. Líderes populistas na política, tá? Olha aqui o caudilismo aqui, ó. O cara agindo como antigamente o senhor de terras, aquele antigo senhor de engenho, ele agia. O grande patriarca, né? Que decide quem come, quem não come, tá? Eu cuido de você. Quando ele está açoitando um escravo, ó, estou educando você a ser obediente porque eu sou um grande pai. Esse é o patriarcalismo que se desenvolveu aqui na colônia, né? Nas colônias de exploração. E nós temos isso vivo ainda hoje, líderes populistas na política, que agem como oligarcas, pegam o Estado para si, para sua família, nomeiam seus filhos e amigos para cargos políticos e não agem para os interesses do público. Tu já viu isso, meu Deus do céu? Nossa, eu nunca vi, cara.
Tá? Isso é um grande mistério, né? Será que isso existe no Brasil? Presidente que fica tentando botar o filho em algum alto cargo de importância, mesmo ele não tendo qualificação nenhuma? Tu já viu algum político assumindo algum cargo sem qualificação nenhuma? É isso daí, porque eles não governam para o público, eles governam para si mesmo. Tá? Isso é uma mentalidade que ela data lá do período colonial e permanece até hoje. Tá? Os vínculos do poder com o agronegócio e a proteção ao latifúndio e à monocultura, olha a nossa soja, né? Veja a gente desmatando a Amazônia para criar gado, né? Plantar soja. O uso da violência contra opositores, quem não gosta, né? Eles matam, tá? Eles xingam, eles né, torturam, castigam, etc. Permanência em maior ou menor grau das práticas e tendências herdadas da estrutura colonial escravista. O patrimonialismo, quando se usa o espaço público para o enriquecimento próprio. Tu já viu algum político usar o espaço público, o dinheiro público dos impostos para enriquecer, para ficar engordando seu próprio salário, sua própria conta bancária? Tu já viu isso? Isso é estranho para nós, tá? O nepotismo, né, de você ficar nomeando só parentes e não valorizar nem a democracia, a ideia de direitos iguais para todos e nem a qualificação técnica, né? O autoritarismo, tu já viu algum político que aceitou bem as críticas ou não aceitou bem as críticas porque é autoritário, manda as pessoas calarem a boca, né? Enfim, racismo, tá? Corrupção, isso tudo é familiar demais para nós, né, cara? Que coisa horrorosa isso. Atraso econômico, social, educacional, científico, tá? Todo caudilho odeia ciências, tá? Porque, obviamente, todo caudilho ainda traz a mentalidade desde o período colonial de que pobre não tem que ser inteligente, pobre é escravo. Escravo tem que trabalhar, tá? Assim como um ex-ministro nosso andou dizendo que o Enem não serve para corrigir desigualdades, porque pobre não tem que estudar, pobre tem que limpar o chão, entendeu? É basicamente esse tipo de mentalidade que nós arrastamos, esse tipo de mentalidade bizarra, sórdida, cruel que nós trazemos desde a era da escravidão, tá? Que não nos ajuda em nada, né? Que continua arrastando a nossa nação para o século XIX, certo? Enfim, né? Não dá mais para viver nesse atraso, né? Muito bem, fizemos uma longa discussão sobre como foram as independências da América Espanhola, o fracasso do bolivarianismo e agora duas situações bem rapidinho, casos à parte, tá? Nós tivemos, de um modo geral, em todos os lugares na América do Sul, os crioulos conduzindo as independências e eles tomando um estado. Nós temos uma exceção aqui, a independência mexicana. Ela foi feita também por crioulos, mas um belo dia os camponeses tomaram o poder, tá? Quer ver como isso aconteceu? A Revolução Mexicana, a Independência Mexicana, perdão, de 1810, foi iniciada por um movimento de camponeses indígenas. Quem são esses camponeses indígenas? São aqueles caras que desde primórdios, desde antes da ocupação espanhola, né? Estamos falando de quem? Incas, astecas. Esses caras que depois que os espanhóis chegaram, dizimaram as civilizações que tinham aqui, esses caras foram submetidos ao trabalho forçado. E agora, no México independente, tá? O nosso México independente, agora esses caras aqui, eles são a mão de obra barata, tá? São os camponeses indígenas que servem de mão de obra barata para os caudilhos mexicanos, proprietários de sangue espanhol, de pele branca, tá? Que são donos de latifúndios, tá? Mas aqui aconteceu algo interessante. Tivemos uma forte resistência desse padre, tá? O padre Hidalgo, né? Ele conduziu vários indígenas lutando pela causa indígena e ele acabou sendo executado. Então nós temos aqui um primeiro sinal de que nós tivemos uma forte resistência indígena contra os crioulos daqui do México. Justamente porque nós temos uma população camponesa gigantesca aqui e que tem uma identidade muito forte, muito integrada, porque isso data lá dos tempos antigos das civilizações Inca, Azteca e Maia, né? Tá? Mas Inca, eu falei besteira, Inca é lá pro Peru, Azteca e Maia, tá? Os Aztecas e Maias. E daí nós temos o quê? Para derrotar esses camponeses, os crioulos acabaram se juntando, olha que coisa maluca, os nossos crioulos acabaram se juntando aos chapetones. Então nós temos aqui uma soma de crioulo mais chapetones, que os dois se juntaram, e tivemos esse chapetone aqui, ó, Agustín Iturbide. Esse cara aqui era o chapetone, que foi lutar junto com os crioulos, traindo o governo espanhol. Porque ele chegou para os crioulos e falou o seguinte, cara, eu ajudo vocês a se libertar dos chapetones e eu ajudo vocês a combater os camponeses também, contanto que vocês me deixem assumir o poder. E assim, os crioulos deram o poder para Agustín Iturbide, ele pegou suas tropas, derrotaram os indígenas, derrotaram os chapetones, conseguiram então proclamar a independência do México e colocaram ele no poder. Olha o que o danado fez, ó, se autoproclamou imperador e tentou centralizar todo o poder em si. E por isso que o México ele é tão
exótico, é tão pitoresco quanto o Brasil, tá? Porque o Brasil se transformou numa monarquia logo após a independência, nós viramos uma monarquia, e o México também, tá? Na verdade, o México foi antes de nós até, né? Foi um ano antes, tá? Certo? Então, o México também, certo? Ele se autoproclamou imperador, só que isso não durou muito tempo. Os chapetones ficaram furiosos com essa centralização do poder de Agustín Iturbide e, de repente, fuzilaram o cara, tá? Condenaram ele à morte e daí mataram o cara. E agora o México volta para um caudilismo clássico, certo? Controlado por crioulos, proprietários de terras. E uma última exceção, tá? A nossa Revolução Haitiana. O Haiti, o pobre Haiti, pense no Haiti, reze pelo Haiti, né? Esse país tão sofrido, mas é um grande, digamos assim, exemplo histórico. Ele é muito diferente de tudo. Por quê? O nosso Haiti, quando a gente pega onde está o Haiti hoje, né? Ele está ali na ilha de Santo Domingo, metade é o Haiti, outra metade é a República Dominicana, tá? É meia ilha para cada lado, são dois países diferentes. E o Haiti é a parte francesa, né? Isso aqui é uma colônia francesa que vai, da mesma lógica de todas as colônias ali na região caribenha, ser uma grande produtora de açúcar. Eu tenho latifúndios, controlado por senhores brancos, a mão de obra escrava negra, tá? Só que aconteceu o quê, né? Com a grande diferença de que aqui nós tivemos o que acontecendo há pouco tempo atrás. Em 1789 tivemos a tomada da Bastilha, ou seja, nós temos uma revolução francesa acontecendo na metrópole francesa e o início da convenção aqui. E depois, durante o governo de Robespierre, o Robespierre, quando ele colocou o governo jacobino no poder, os jacobinos, então, com Robespierre, decretaram a abolição da escravidão nas colônias. Era um governo popular. E os haitianos levaram isso muito a sério. Eles sentiram-se, então, fazendo parte da Revolução Francesa. Então, aqui, quem pegou em armas contra os chapetones franceses, digamos assim, né? Quem pegou em armas aqui contra os senhores franceses foram os escravos e os ex-escravos. Então, por causa da Revolução Francesa e dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, da qual os haitianos se sentiram fazendo parte daquilo ali, a imensa maioria da população haitiana, que era negra, pega em armas e seguirá então seguirá então as ordens desse líder revolucionário, Toussaint de Louverture, tá? Que é esse cara que então vai conduzir as tropas e vai expulsar os, abre aspas, chapetones franceses, os proprietários nobres franceses aqui do Haiti. E assim eles vão proclamar uma república. Isso aqui será a primeira e única república da história que foi proclamada por escravos, tá? Isso não existe, eles expulsaram os colonizadores e a escravidão, né, eles também são imigrantes na região, só que são a classe desfavorecida, a classe explorada, e eles conseguiram tomar o poder, tá? Isso é muito diferente, é muito único na história das colonizações, né? Mas o que foi que aconteceu? Terminada a fase da convenção, nós tivemos o retorno dos girondinos ao poder, e os girondinos, obviamente, vão querer cancelar todas as conquistas sociais que aconteceram aqui no Haiti, né? Obviamente. Depois, ao assumir o poder, Napoleão Bonaparte decretou definitivamente que os haitianos não faziam parte da Revolução Francesa. A Declaração Universal, não, tira a palavra universal, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não valia para escravos, e Napoleão Bonaparte vai trazer tropas para cá para obrigar os nossos haitianos a retornarem ao cativeiro e a restabelecer a colonização de exploração. Por isso tivemos um segundo líder revolucionário chamado Jacques Dessalines, que agora ele vai lutar contra os próprios franceses revolucionários, agora os franceses napoleônicos, tá? Ou seja, os haitianos lutaram, e eles venceram. Napoleão Bonaparte deixa o Haiti em paz, porque ele estava mais preocupado com as guerras na Europa do que aqui. Tá? Isso aqui, essa pequena colônia de açúcar, não era interessante o suficiente para que Napoleão quisesse manter um domínio tão distante da França, e assim os haitianos então puderam ser livres. O Haiti se tornou a primeira e única república proclamada por escravos e ex-escravos. Final feliz, pense no Haiti, reze pelo Haiti. Final feliz, o nosso Haiti hoje, infelizmente, é o país que tem o pior IDH da América. É um dos países mais pobres do mundo, tá? Por causa que, obviamente, o Haiti independente sozinho também ele não vai fazer verão, tá? Certo? Qualquer país independente, principalmente um país desse tamanho, da qual a única coisa que eles têm é açúcar, eles precisam o quê? De comércio internacional, certo? Só que o que acontece é que nós teremos um boicote
generalizado, porque nós temos no século XIX, infelizmente, toda uma política imperialista e toda aquela visão racialista dos europeus. Nós teremos aqui embargo econômico constante, tá? Nós teremos tentativas de invasão, enfim, que o Haiti, infelizmente, foi se acabando por causa do empobrecimento e por causa dos conflitos internos. E, infelizmente, hoje é um país muito pouco desenvolvido, tá? Certo? Com muita pobreza, muitas dificuldades em termos de IDH, tá bom? Só para a gente entender a experiência haitiana. Fechou? Então tá, meu povo, aqui tem exercício para você. Tu já sabe como funciona. Pega lá seu slide do Coque Arquivos, abre seu slide do Coque Arquivos, né? Assiste a aula aqui bonitinho e a hora que você ir clicando na animação a resposta vai aparecendo, tá? Você tem também exercício nos estudos, tá bom? Não esquece de fazer. E a gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês na nossa aula que vem, tá bom? Tchau para você.